claquete. Rui, estamos a falar para o ID Europa. O ID Europa é um projeto do Conselho Nacional de Juventude e do Parlamento Europeu que visa levar os assuntos que interessam e a informação que interessa aos jovens para que façam um voto informado no domingo. Sim. Vamos começar com reações de sim ou não às seguintes frases. Reforço ao orçamento do programa Erasmus+. Sim ou não? Sim. Na ótica Reforço, não é? Reforço. Na lógica dos reforços também, reforço ao orçamento da União Europeia. Sim ou não? Sim, claramente. Com contribuições nacionais ou com receitas próprias? Com contribuições nacionais, com receitas próprias também, de impostos sobre a poluição, eventualmente sobre gigantes do digital, transações financeiras. Há toda uma plétora de possibilidades para recursos próprios. Também é natural que as multinacionais que mais beneficiam do mercado único paguem por esse benefício enorme que têm tido, mas aí também há não só impostos europeus, como impostos nacionais que nós podemos recuperar através de uma cooperação reforçada, como defende o LIVRE, entre pelo menos 9 países da União que queiram que os impostos das multinacionais sejam pagos onde são feitas as transações. Isso pode ser feito encarregando a Comissão Europeia de fazer sistematicamente aquilo que fez já a ADOC, por exemplo, para a Irlanda, do caso da Apple. Acreditarias num limiar mínimo de tributação na União? Acho que pode haver um limiar mínimo de tributação na União. Nós na Europa vivemos numa situação que ironicamente é a inversa daquela que deu origem à Revolução Americana. Na Revolução Americana era no taxation without representation, não é? Os americanos eram taxados pelo Parlamento Britânico, mas não tinham representação no Parlamento Britânico. Nós na Europa temos um Parlamento Europeu, deveríamos ter mais, deveríamos poder eleger também os representantes permanentes no Conselho da União e votar nos programas da Comissão Europeia. Portanto, temos representação, mas acho natural que aqueles que mais beneficiam, rendimentos de multinacionais acima de um determinado limiar, ou mesmo rendimentos que permitam a imposição de um imposto da União, contribuam para uma União da qual tanto beneficiam através do mercado único. Impostos a grandes gigantes digitais. Sim. Já sei que me vais dizer que sim. Sim. Inclusive portanto... há grandes gigantes, porque há gigantes e há grandes gigantes. Exatamente. Estas empresas em pouco tempo tornaram-se maiores do que empresas que realmente produzem coisas. Nem sempre coisas muito boas, mas ultrapassaram os petrolíferos, as construtoras de automóveis. É natural que paguem, nomeadamente, pelo mercado mais fértil que encontraram, que é o mercado único da União Europeia, 500 milhões de consumidores. E, portanto, sim. Estamos na greve pelo ambiente, portanto também sei que me vais dizer que sim à retirada de subsídios à exploração de combustíveis fósseis pela União Europeia. Não é? Sim, e também acabar com esta coisa absolutamente iníqua, que é o querosene da aviação não pagar impostos, tem uma isenção de impostos. Forças militares da União Europeia? Não, eu acho que a União Europeia primeiro tem que ser uma democracia. Não pode ser só um clube de democracias. Um clube de democracias com um exército é uma coisa bastante perigosa. A União Europeia tem que se democratizar, tem que ter uma força de proteção civil europeia. Imagina a importância que teria meios próprios numa força de proteção civil europeia a apagar fogos no verão em toda a União Europeia. Agora imagina uma força de proteção civil da União Europeia com a bandeira da União Europeia a ir para onde houver a próxima catástrofe humanitária, onde quer que seja no mundo, e ter material que é caro de comprar país a país, sim, mas que não é caro de comprar no quadro de compras comuns europeias, com esses deep scanners a apanhar gente presa dentro dos escombros de edifícios e a salvar gente em nome daquilo que a União Europeia também pode e também deve dar ao mundo, que é o exemplo de países médios e pequenos construindo uma democracia transnacional, a maior democracia transnacional do mundo em conjunto. Isso é possível fazer e movimentos como o da greve climática estudantil provam que aquilo que nós sempre dissemos, que é necessário criar democracia transnacional. A democracia transnacional é a democracia do futuro. Um último sim ou não, subsídio de desemprego europeu? Sim. Sim. Subsídio de desemprego europeu, abolição dos estágios não remunerados na União Europeia, criação de um padrão para o salário mínimo à escala europeia, como uma percentagem do salário mediano de cada país, mas com critérios de convergência. Nós podemos fazer um salário mínimo à escala europeia, é tecnicamente complicado, mas que diabo, não é tecnicamente mais complicado do que criar o euro, portanto sim, é possível. Exatamente. Vamos aos últimos anos. Sim. Supondo que tinhas estado no Parlamento, qual é que teria sido a tua
prioridade na legislatura? Tanta coisa. E algumas coisas são um bocadinho invisíveis, mas depois tornam-se os temas do futuro. Tal como no meu mandato entre 2009 e 2014, os meus 2 relatórios principais, fiz 6 relatórios, mas os 2 principais foram Hungria, direitos fundamentais, Estado de Direito e democracia na União, e refugiados por outro lado. Por exemplo, uma coisa que nós ainda não estamos Hungria, a ver... que agora, pela Freedom House, é considerada um país não democrático. É um país não livre na União Europeia, e pela OSCE as últimas eleições já foram consideradas livres, mas não justas. E essa seria uma das prioridades. Repara que nós corremos um risco muito grave já para os próximos anos na União. Estes autocratas, estes aprendizes de tirano na União Europeia, que agora já não estão só na Hungria, mas também na Polónia, também na Roménia, na Eslováquia e Malta, eles não vão sair pelo seu próprio pé, eles vão ter eleições fraudulentas nos seus países, já começou na Hungria. E, portanto, se nós tivermos eleições fraudulentas na União Europeia, passamos já a um nível de uma categoria muito mais perigosa em termos de crise democrática na União Europeia. É o dia em que tivermos, no mesmo Conselho Europeu, sentados lado a lado chefes de Estado e de Governo, de cuja legitimidade eleitoral nós não duvidamos, junto a outros que foram eleitos por eleições fraudulentas. O que é que a União Europeia tem que fazer? É simplesmente aplicar em casa aquilo que apregou lá fora. A União Europeia envia centenas ou milhares de observadores eleitorais todos os anos para países de todo o mundo, digamos, da Albânia ao Zimbábue, de A a Z, para aplicar critérios internacionais que são reconhecidos, que são cientificamente validados, de eleições livres e justas. Pois bem, o que é preciso fazer? Integrar esses critérios na legislação da própria União Europeia e, através de regulamentos e diretivas, fazer com que eles sejam respeitados dentro da União Europeia. É só aplicar cá dentro aquilo que aprovamos lá fora. Nós temos que preservar a democracia a nível nacional na União Europeia, ao mesmo tempo que construímos uma democracia à escala continental. Mas outras prioridades, universidades da União, não é? Esta ideia de que, com uma parte dos impostos multinacionais, podemos construir universidades na União, sobretudo nos países que mais sofreram com a fuga de cérebros. E, portanto, nós, no sul da Europa, temos condições ímpares para ter universidades que recebam alunos de toda a União, não só para o Erasmus, mas para o curso inteiro. Para isso é preciso uma prova de acesso ao nível da União Europeia e é preciso apoios, cuidado, Ivânia, é preciso apoios para estes estudantes de toda a União, também para se fixarem depois do curso, se assim o desejarem. Exatamente, sim. Mas se voltarem aos seus países, também ficarão as redes de contactos e será uma criação já não só de uma geração Erasmus, mas de algo muito mais do que isso, que serão os novos Silicon Valleys da União Europeia, quando vemos a China a investir mais em ensino superior do que todo o orçamento da União Europeia. Mais prioridades, levar a tribunal as empresas de trabalho temporário que funcionam com as empresas de call center para oferecer contratos mensais, não é? Circulantes, entre 2 ou 3 empresas de trabalho temporário que no fundo pertencem à mesma empresa de call centers. Isto é uma violação claríssima do artigo 31 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que dá a todos, europeus, refugiados, imigrantes, todos os trabalhadores no espaço da União Europeia, direito a um trabalho digno e saudável, com folgas semanais e mensais e com férias anuais. É preciso levar essas empresas ao Tribunal de Justiça da União Europeia, a partir do Parlamento Europeu, e eu estarei com muita vontade para juntar deputados de outros países e fazer um caso transnacional para as derrotar no Tribunal de Justiça da União Europeia. Vamos mesmo a isso ao Parlamento, porque também tenho uma curiosidade sobre como é que olhas hoje para as famílias políticas europeias. Irá o LIVRE inserir-se em qual e como é que verias a transformação iminente que está em alguns dos partidos mais tradicionais? Sim. Que conhecemos há mais tempo? O LIVRE é fundador da Primavera Europeia, que é uma candidatura cidadã, que é a candidatura que pretende fazer na prática aquilo que no Parlamento Europeu foi chumbado, a existência de listas transnacionais. Isso é o futuro para a União Europeia. Temos 2 boletins de voto no dia das eleições europeias, um com os partidos nacionais, o outro com os partidos europeus, que verdadeiramente têm poder e que a maior parte dos cidadãos não conhecem. Ora bem, no Parlamento Europeu nós defenderemos que a Primavera Europeia, e o LIVRE também, integre o Grupo dos Verdes Europeus, mas defenderemos também que o Grupo dos Verdes Europeus considere formar um grupo único
com a esquerda unitária europeia, porque um grupo de esquerda verde, um novo grupo de esquerda verde no Parlamento Europeu, seria o terceiro maior grupo do Parlamento Europeu, maior do que os liberais, maior do que qualquer grupo da extrema-direita, e seria um grupo-chave para o futuro do Parlamento Europeu. Independentemente das recomposições das famílias políticas no Parlamento Europeu, há uma coisa que é essencial enfatizar sempre. Ao contrário do que nos dizem comentadores, ao contrário do que muita gente acredita, o Parlamento Europeu é um parlamento essencial no mundo hoje em dia. É um parlamento como não há nenhum outro, o único parlamento transnacional eleito do mundo, serve a segunda maior comunidade eleitoral e democrática do mundo, logo a seguir à Índia. Tem poderes desde 2009 como não tinha antes. Eu vi e participei em votações no Parlamento Europeu que permitiram chumbar tratados internacionais. Nunca acontece em parlamentos nacionais e aconteceu no Parlamento Europeu várias vezes. Tratado de comércio com acordo de associação com Marrocos, a atualização desse acordo de associação por causa do Saara Ocidental, tratados com os Estados Unidos por causa da pilhagem de dados pessoais dos europeus, e cada vez mais tem uma enorme relevância. A gente vê que os executivos, por exemplo, da Facebook, eles vão ao Congresso dos Estados Unidos da América, vão ao Parlamento Europeu, mas não vão à Câmara dos Comuns do Reino Unido, e então só por isso a gente percebe a escala em que estas multinacionais funcionam e aquilo que eles não podem ignorar. E não podem ignorar um Parlamento para 500 milhões de cidadãos. O Parlamento Europeu hoje que é que concretamente tem aí também uma enorme importância que não pode ser subestimada, e quando ela é subestimada é contra o poder que todos temos sem sabermos que temos. Eu quero pegar nesse tema que estavas a referir da tecnologia e da forma como o Parlamento e a União Europeia vão lidar com a tecnologia, seja na harmonização fiscal entre países como a Irlanda, que se desbaratam para atrair estas empresas, como na harmonização de impostos a grandes empresas, já falámos um bocadinho sobre isso, mas também no poder digital que está a transformar tudo um bocadinho. O que é preciso fazer aí nos próximos 5 anos? Bem, é preciso taxar as multinacionais. Nós consideramos que é através de uma cooperação reforçada, um mínimo de 9 países na União. Não precisamos de esperar para que acabe o debate sobre a unanimidade, porque para acabar a unanimidade em matéria fiscal na União é preciso unanimidade. Portanto, nós podemos defender que acabe a unanimidade, mas seria preciso que os Perus votassem pelo Natal. Exatamente. Ou seja, que a Irlanda votasse contra si mesma. Agora, Portugal, a Espanha, a Itália, muitos outros países podem dizer à Comissão Europeia: nós queremos receber esse dinheiro dos impostos, os mais de 10 mil milhões de euros que a Irlanda diz que não quer receber da Apple, e que é, só para fazer um parênteses, tanto como o orçamento do Serviço Nacional de Saúde em Portugal. Sim. Pois bem, nós queremos receber esse dinheiro. Portanto, um mínimo de 9 países da União Europeia podem encarregar a Comissão Europeia de fazer sistematicamente a cobrança dos impostos multinacionais. Mas podemos